Fala galera! Dando continuidade à nossa primeira atividade, iniciamos a atividade anterior com um texto, uma fábula. Vamos agora dar continuidade ao exercício para respondermos as questões de 6 a 10. Então venham comigo. Temos aí, gente, um outro texto. O título é Gerivar. O que é Gerivar? O título não sugere muita coisa. Eu me deparo com uma palavra que é até estranha na nossa língua portuguesa. Vamos ler o texto para saber do que se trata. Nativa da Mata Atlântica do Sudeste, especialmente popular nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, essa palmeira atrai muitos papagaios, periquitos e maritacas. Os coquinhos que ela fornece em abundância guardam em seu interior uma pequena castanha que serve de alimento para pássaros. Muito usada em jardins ornamentais, a árvore pode chegar a 15 metros de altura. Além de aves, seus frutos atraem ainda outros animais, como raposas, cachorros do mato e esquilos. Notem, gente, que nativa da Mata Atlântica, o que é? No caso aqui, seria um sujeito que está oculto, tá? Mas nós entendemos que se trata exatamente de Gerivar. Tá? Então, Gerivar, nativa da Mata Atlântica, e do Sudeste, também Rio de Janeiro, principalmente, especialmente em São Paulo e Rio de Janeiro. Essa palmeira novamente aqui se referindo a Gerivar, os coquinhos que ela fornece, olha ela aqui, também se referindo a Gerivar. Bom, perceba que é um texto mais descritivo, é um texto que vai descrevendo essa palmeira, quais as características dessa palmeira, as qualidades dela. Vai falar que atrai pássaros, vai falar dos coquinhos, é usada em jardins, a que altura ela pode chegar. Inclusive, nós encontramos aqui em Fortaleza algumas dessas árvores, geralmente elas são usadas nas calçadas de condomínios. É uma árvore que fica bem grande e dá um pouco de sombra também. Então, gente, percebam um texto mais descritivo, informativo. Vamos responder agora algumas questões sobre ele. Aí está Gerivar, vocês devem se lembrar, porque é comum aqui na nossa cidade de Fortaleza. No caso, estou falando de Fortaleza, Ceará, já que eu sou daqui, dessa cidade. Então, percebam, é uma palmeira, tá? Aqui onde ficam os coquinhos, que atrai os pássaros, faz uma sombra boa, gente, uma sombra legal. Passamos adiante. Sexta questão. Segundo o texto, o substantivo Gerivar nomeia. Primeira coisa aqui que eu queria destacar, a palavra Gerivar é um substantivo. O próprio enunciado da questão já traz uma função do substantivo, que é nomear. No caso, o substantivo Gerivar nomeia o quê, gente? Uma planta, gente, é uma palmeira, não é verdade? Então, passemos adiante. Sétima questão. Dentre os substantivos retirados do texto, é um substantivo composto a palavra. Gente, o que é um substantivo composto? Existe o simples e o composto. Substantivo composto é quando ele é formado por mais de uma palavra. Por exemplo, pé de moleque. Temos a palavra pé de moleque. Beija-flor. Beija-flor. Às vezes é formada essa palavra, esse substantivo composto é formado por um verbo e um substantivo, como beija-flor. Beija é um verbo, flor um substantivo. Os dois juntos formam um substantivo composto, que se refere a um pássaro. Pé de moleque. Temos o substantivo pé, a preposição de, e o substantivo moleque. As três palavras juntas formam um substantivo composto que se refere a um alimento, uma comida, um tipo de bolo, não é? Perceba que três palavras diferentes, todos três com funções e sentidos diferentes, juntando os três, formou uma nova palavra. E assim vai, gente. Temos outros exemplos, tá? Copo de leite, é o nome de uma flor.
certo? Existe uma flor chamada copo de leite. Tá? Então, copo de leite. 3 palavrinhas formando uma só, se referindo a um único ser. Então, vamos aqui para os itens. É raposas? Não. Só tem uma palavra. Esquilo? Também não. Aves? Também não. Temos aqui 3 palavras em cachorro do mato. Cachorro é um substantivo. Do é uma contração da preposição de com o artigo masculino definido o. Né? E temos o substantivo mato. As 3 palavras juntas formam um substantivo composto. Então, temos aí a resposta. Vamos para a 8ª questão. Gente, o adjetivo pequena no texto caracteriza o substantivo. No caso aí, precisamos voltar ao texto. Vamos então procurar o adjetivo. Primeiro, o que é adjetivo, gente? É uma palavra que qualifica os seres. Dentro da frase, do texto, ele se refere a um substantivo. Ele acompanha o substantivo para caracterizar, qualificar. No caso, o adjetivo pequena, a que se refere? Vamos ver no texto aqui, gente, na 4ª linha. Olhem aqui na 4ª linha. Uma pequena castanha. Então, pequena, o adjetivo se refere a castanha. Castanha é um substantivo. Pequena, um adjetivo. Perceba que 2 palavras aqui, ó, se ligando diretamente ao substantivo castanha. Uma, que é um artigo indefinido feminino. Pequena, que é um adjetivo, está no feminino, para concordar com castanha, que é um substantivo feminino. Tá? Por que substantivo feminino? Olha para o artigo. Uma não é feminino? Então, o substantivo castanha é também feminino. Tá bom, gente? Vamos para a questão. Então, a resposta é castanha. 9ª questão. Então, no texto, os substantivos Rio de Janeiro e São Paulo são classificados como. Notem o seguinte, gente. Rio de Janeiro. Temos 3 palavras. São Paulo. 2 palavras. Então, temos aqui. São 2 palavras, Rio de Janeiro e São Paulo, formado cada qual por mais de uma palavra. Então, temos aí já um substantivo composto, certo? Mas não, o substantivo composto não está em nenhum dos itens. Então, vamos continuar analisando esses 2 substantivos. Notem que se refere a um lugar, a uma cidade, a um estado. E as iniciais são maiúsculas, tá? Das palavras principais aqui. Tá bom? O dia aqui não tem inicial maiúscula, tá? Mas as outras palavras sim. São Paulo também tem iniciais maiúsculas. Então, isso é característico de quê, gente? Ser escrito com iniciais maiúsculas se referir a lugares. São substantivos próprios, tá bom? Substantivo próprio geralmente se refere, geralmente não, sempre se refere a um ser em particular, tá bom? Específico. Rio de Janeiro é uma cidade em particular, não é qualquer cidade. Tá? Totó é um cachorro esperto. Totó é o nome de um cachorro. É um cachorro específico, não é qualquer um. Já a palavra cachorro é um substantivo comum. Se refere a qualquer cachorro, a um ser genérico. Pode se referir a qualquer ser que faz parte dessa espécie canina, né? Por isso chamado de cachorro. Tá, ok? Então, essa é a diferença entre substantivo comum e próprio. Substantivo comum se refere a um ser genérico, como cachorro, cidade. Substantivo próprio se refere a um ser em particular, específico, como Totó, Rio de Janeiro, São Paulo. Tá bom? O que são substantivos coletivos? São nomes que se referem a agrupamentos de seres de uma mesma espécie. Nós veremos isso na 10ª questão. Substantivos abstratos geralmente se referem a sentimentos, sensações, impressões, pensamentos, sensações. Sempre depende de um ser para que exista, tá bom? Para que um sentimento exista, precisa de um ser para ter esse sentimento. Por exemplo, amor. Amor é o nome, é um substantivo abstrato, porque é um sentimento que, no caso,
precisa de um ser. Alguém tem que sentir o amor, tá bom? E não se pega, não é palpável. É diferente do substantivo concreto, que é palpável. Ele existe, no caso você pode pegar, por exemplo, a mesa, livro, o próprio Rio de Janeiro, que é a cidade, você pode estar lá presente, pisando na terra do Rio de Janeiro, de São Paulo. Então, substantivo concreto é isso. Se refere a um ser concreto, bom, que é palpável. Então, vamos agora saber qual é a resposta. São substantivos comuns, Rio de Janeiro e São Paulo? Não. Coletivos também vimos que não, também não são abstratos, e sim substantivos próprios. Décima questão. Agora se tratando de substantivo coletivo, tá bom? Coletivo de aves todos 4 aqui são substantivos coletivos. Manada é um agrupamento de porcos, é um substantivo coletivo que se refere a um agrupamento de porcos. Rebanho, substantivo coletivo que se refere a um agrupamento de bois ou vacas. Tá? Alcateia é um substantivo coletivo que se refere a um agrupamento de lobos. Bando é um substantivo coletivo que se refere a um agrupamento de aves ou de criminosos. Mas no caso aqui a resposta é bando, porque se refere a aves. Ok, gente? Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço.